Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com André Citron e Rafael Steinbruch. Nascido em São Paulo, André é engenheiro civil pelo Mackenzie, pós-graduado em História da Arte pela FAAP e CEO da Magic JC, incorporadora que desenvolve empreendimentos Minha Casa Minha Vida no centro de São Paulo. Também paulistano, Rafael é bacharelado em administração pela FGV e sócio fundador da Yuka, uma startup de gestão de imóveis residenciais por locação. Antes disso, foi membro do time de investimentos da Starwood Capital Group, um fundo global de investimentos imobiliários. Essa foi a primeira gravação do podcast ao vivo, direto do estande do empreendimento Magic Marquês de Tu, ao lado do Minhocão, na região central de São Paulo. Sejam bem-vindos e obrigado por participarem da 21ª edição do nosso podcast. Então, começando a gravação de mais um podcast do Caos Planejado, aqui em São Paulo, no estande da Magic Bem Viver, na Vila Buarque. Queria agradecer às pessoas que estão presentes, que vieram assistir a gravação. Estou aqui com o Rafael e o André. Queria pedir para o Rafael e o André se apresentarem rapidamente. Falar em 30 segundos o que as empresas de vocês estão fazendo e para os ouvintes também reconhecerem a voz de vocês na gravação. Legal, meu nome é Rafael, eu sou um dos fundadores da Yuka. A Yuka é uma empresa que a gente criou para usar tecnologia para locação de apartamentos acessíveis. Então hoje a gente está focado em apartamentos compartilhados, a gente enxerga a cidade como uma cidade com muitos espaços desocupados ou mal aproveitados. Então a gente olha para esses ativos e pensa de maneiras criativas de transformar em residências incríveis, mobiliadas, para trazer as pessoas de fora para dentro da cidade. Eu sou o André Citron, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e agradecer a presença aqui no nosso stand. Eu sou um dos sócios da Magic JC, uma empresa fundada em 1972, mas que desde 2008 vem atuando no Minha Casa Minha Vida, no mesmo ano de fundação do programa. Mas em 2016 a gente pivotou o nosso tempo e investimento para trabalhar aqui no centro de São Paulo e trazer a nossa expertise de habitação econômica aqui para o centro de São Paulo, onde eventualmente os paulistanos sempre desejaram morar, e tentando gerar impacto positivo, por meio do nosso negócio, e também trazendo boa arquitetura e design para o Minha Casa Minha Vida, dando a oportunidade dessas pessoas terem acesso a um bom apartamento e um bom programa de moradia, onde eles trabalham, onde eles curtem o fim de semana. Então, eu acho que o grande tema que une a gente aqui hoje é essa retomada das regiões centrais das cidades brasileiras, né? Só como exemplo, o Copan, ainda nos anos 90, tinha 1/4 dos apartamentos vazios, né? E hoje, aparentemente, tem uma fila para conseguir um apartamento para alugar ou para comprar lá. E, de certa forma, vocês dois estão trabalhando assim, nesse movimento que tem, não só aqui em São Paulo, mas em várias cidades brasileiras, de reocupar esses espaços, né? Mas acho que antes de começar, acho que para contextualizar um pouco, né, a história, vocês saberiam descrever o que levou a esse esvaziamento do centro de São Paulo em primeiro lugar, né, o que começou a causar essa desvalorização dos imóveis? Eu acho que tinha uma busca pelo novo, né, de querer sair. O centro se adensou muito rápido, virou uma área comercial. Com isso, acaba trazendo um fluxo de gente diferente, que acabou a cidade naturalmente se expandindo para fora, por busca de espaço mesmo. Eu acho que teve se você queria morar numa casa, o centro não mais poderia caber você acabava naturalmente expandindo dentro da expansão da cidade. Então foi um primeiro movimento de dentro para fora, e agora a gente está vendo um movimento de fora para dentro. Olhando, porque a gente ficou muito horizontal, né? Você teve que empurrar muito para fora, e isso traz, isso foi parte de um planejamento urbano falho também, né? Modernista, de querer designar áreas dentro da cidade, ampliando mais do que a capacidade viária suportava, que traz um pouco agora um ângulo diferente para o centro. Quem não quer depender da estrutura viária, ela vai ter que repensar, e o centro é incrível no sentido de acessibilidade de transporte. Aqui você tem faculdades incríveis, você tem bons hospitais. Assim, quando você olha friamente para o centro, ele tem todos os atributos que fazem ele ser hoje, nos dias de hoje, o bairro mais desejado. Então, mais óbvio que existe um pouco, a gente precisa fazer uma adequação do estoque
imobiliário aqui para atender aos anseios das pessoas que querem voltar a ocupar o centro. Eu concordo com tudo que o Rafael falou, eu acrescentaria, acho que um pouco no âmbito de gestão pública, talvez uma não atenção, ou até eu diria um não carinho com uma região que é super antiga aqui, imóvel fica velho, né, e acho que a gente tem que readequar ele aos dias de hoje. E eu acho que nos últimos 15, 20 anos faltou um pouquinho de gestão pública para olhar como revitalizar, construtivamente falando mesmo, prédios, equipamentos públicos de lazer, de cultura, provavelmente influenciado um pouco pelo próprio desenvolvimento do mercado imobiliário em si. E falando um pouquinho especificamente sobre habitação econômica, o próprio Minha Casa Minha Vida incentivou nos últimos anos que as grandes empresas fossem fazer empreendimentos fora daqui do centro. Então acaba tendo um esvaziamento geral, né? Não só do público que eventualmente chegou aqui décadas atrás, eventual de poder aquisitivo mais alto, mas também as pessoas que eventualmente estavam buscando moradia mais acessível aqui acabaram sendo atraídas por questões de preço ou de condição de pagamento mais afastado. E aí o poder público, com a limitação que tem de atender tudo ou se organizar, acabou desviando a atenção por uma não revitalização e incentivo da habitação aqui, e a cidade vai se deteriorando. Né? Então é interessante, né? Porque a gente vê essas duas questões de tanto investimento público em outros lugares como investimento privado em outros lugares, né? Talvez aí uma pergunta pro Rafael, né? Uma coisa que eu tenho observado muito assim em termos de barreiras para investir no centro é justamente que tem muitos prédios que têm muitos proprietários, né? Cada um é dono de uma unidade, é um formato em condomínio que talvez na hora da venda faça sentido, mas que ao longo do tempo, para coordenar esses proprietários, para reformarem o imóvel, ou mesmo para um potencial investidor comprar todas as unidades, né, e reformar um prédio inteiro, isso parece ser uma barreira, né? Vocês veem isso nos prédios aqui no centro? Isso é um problema para retomar essa investida no centro? Com certeza tem bastante casos que são prédios fragmentados, né? Cada proprietário tem um andar. Existe um movimento de alguns desses grupos de proprietários, geralmente liderado pelo síndico, vendo que o centro está mudando, de se unir para vender juntos. Hoje a gente está negociando 2 prédios que são um pouco nessa direção. Mas, com certeza, assim, a figura do condomínio ela é positiva e contrária. Tem coisas positivas e ruins de cada... No centro ainda, em comparação com outras regiões da cidade, tem bastante prédios que são inteiros de uma família só ou de um proprietário só, que até facilita a negociação. Mas aí você entra em outros entraves. Muitos desses prédios, se pegar a Praça da República, nos anos 50 ela era uma praça residencial. Então são prédios que foram incorporados residenciais e convertidos nos anos 70, 80, 90 para comercial. Então, quando a gente olha com foco de fazer locação barata, eu preciso reaprovar o projeto na prefeitura para residencial. Isso demora mais do que demolir se não for tombado alguma coisa e construir um novo. Então tem essas coisas, essas bizarrices assim da parte de aprovação que dificultam bastante. E daí entra também alguns outros problemas, que daí tem débito de IPTU, tem algumas outras coisas que a gente pode encontrar, mas que no fundo são solucionáveis. E no teu caso, André, vocês estão construindo prédios novos, né, na região central, que também, né, conversando com incorporadores, as pessoas têm medo, as pessoas não conseguem achar terreno, veem logísticas de obra difíceis, né, numa região densa da cidade, além de uma parte regulatória, digamos, né, que muitos não estão acostumados. Quais são as principais barreiras que vocês veem em incorporar no centro? Bom, a empresa realiza os projetos propositalmente em terrenos pequenos. Acho que essa foi uma das formas da gente conseguir, lá atrás, em 2016, testar o modelo, até porque não tem tantos terrenos grandes nessas regiões aqui, mas onde a gente está, Vila Buarque, República, Santa Cecília, que é onde a gente queria atuar, e Consolação. Então, estrategicamente, foi uma escolha nossa. A gente sabia que isso acarretaria alguns problemas. No primeiro momento, não de aprovação de projeto, porque eu até vejo aqui um ponto positivo, que é um projeto mais simples, e ainda mais de habitação social, a gente tem até
mais agilidade na aprovação do projeto, né? Hoje se o terreno não tiver grandes complicações, você aprova o projeto em 3, 4 meses e acho isso um ponto super positivo da prefeitura e recentemente nos últimos anos tem melhorado. Mas o que você falou é muita verdade. A logística de obra, a implementação desse prédio ao longo do ciclo, ele é mais complexa. O centro é uma região super adensada, super movimentada, ruas estreitas, infraestrutura, embora muita infraestrutura, é muito precária. Vou dar um exemplo, a gente está aqui na esquina da Marquês de Itu com Amaral Gurgel, miolo do centro, né? Não tem internet. A capacidade aqui está em alta demanda, então a gente está um mês aqui brigando para conseguir instalar uma internet, e isso depois se estende quando a gente institui o condomínio. Quão difícil vai ser instalar uma internet aqui no centro de São Paulo. A gente tem um problema de logística de obra, de entrada de caminhão no centro, de novo, as ruas estreitas, um público geral, a população que mora aqui, não acostumada a obras, porque é algo recente. Mas acho que são problemas normais de uma obra num canteiro pequeno. Mas quanto à aprovação, eu acho que neste caso tem até o seu lado positivo. Bom, e em relação ao mercado, vocês dois estão trabalhando talvez no centro, mas talvez com públicos um pouco diferentes, né? No teu caso, André, trabalhando com Minha Casa Minha Vida aqui no centro, poderia falar um pouco sobre talvez a faixa de preço que vocês estão ofertando essas unidades, que tipo de cliente, né, busca essas unidades, e olhando ao nosso redor aqui, né, a gente vê, né, a gente está falando aqui, bom, tem unidades em prédios antigos, né, que são mais baratas que em outras regiões da cidade. Essas unidades que estão ao nosso redor são concorrentes do teu produto, né? Como é que tu vê né, as unidades que vocês estão lançando em relação ao que existe no centro? Bom, hoje a gente lança projetos dentro do Minha Casa Minha Vida que se enquadram no faixa 2. Elas variam em relação faixa 2 do Minha Casa Minha Vida e HIS 2 no que se refere a enquadramento da legislação municipal, ou seja, ao mesmo tempo eu vou ter que atender uma exigência da Caixa de vender só até 240 mil e ao mesmo tempo atender a prefeitura vendendo para pessoas ou famílias que ganham até 6 salários mínimos e não 9, como eventualmente a Caixa Econômica permitiria no Minha Casa Minha Vida. Essas unidades aqui variam de 165 mil até 240, que é o limite. Essa variação é por conta da localização do terreno. O centro tem um pouco disso, né? A gente tem de todo tipo de perfil querendo morar no centro, e inclusive dentro da faixa de renda, que a nossa renda, né, já é um filtro, esse público é muito diverso entre si. Eu brinco que acho que o centro de São Paulo, alguns poucos lugares no mundo têm essa capacidade de ter, mesmo numa mesma faixa de renda, pessoas com perfil completamente diferente, repertório cultural, repertório financeiro, de hobbies, usos, costumes do dia a dia. E isso reflete um pouco no preço de venda daquele terreno naquele local. Então hoje a gente está aqui num local, expectativa de venda de apartamentos de 205 mil para um dormitório, e 3 quadras para trás, na mesma rua que a gente está, na Amaral Gurgel, se fosse vender hoje um prédio que a gente já entregou, provavelmente essas unidades estariam em 175 mil, 180, por conta de 3 quadras, quem é o vizinho do lado, o minhocão aqui é mais baixo, é mais alto. Em relação ao nosso público, a gente já vendeu hoje cerca de 720 unidades aqui. E, embora todos dentro dessa faixa de até 6 salários, como eu disse, repertório completamente diferente. Então, Frei Caneca, que a gente lançou, o pessoal muito da região, da micro-região, que já alugava lá e que já pagava um valor de locação entre 900 e 2 mil reais e viu a oportunidade de comprar um apartamento. Pessoal muito ligado a bar, comida, balada, restaurantes, mais da noite. Quando a gente veio aqui para, por exemplo, Major Sertório, colado no Mackenzie, em frente à Escola de Filosofia da USP, a gente já viu, mantendo a renda, um público muito mais interessado na vida acadêmica. A gente fez até uma pesquisa lá, 85% dos moradores já está pronto, leem mais de 4 livros por ano. Então, a gente começa a ver todo tipo de gente, de pessoa. 9 de julho, que é um empreendimento que a gente lançou na Avenida 9 de Julho, próximo aqui, 90% das pessoas vieram da Zona Leste. Isso não aconteceu em nenhum dos nossos prédios, que era um desejo nosso inicial de trazer as pessoas do extremo da cidade aqui para o centro. E os 2 primeiros projetos, que foi a Frei Caneca e a Major Sertório, o público veio já daqui, já estava morando aqui. Então eu acho que o público é super diverso, com uma capacidade de renda muito semelhante, que se enquadra ali dentro do Minha Casa Minha Vida. A última pergunta que você fez em relação aos prédios já prontos, a concorrência, de fato são apartamentos maiores,
deteriorados, infelizmente, pela dificuldade que a gente tem de renovar aqui o nosso patrimônio. Não só o incorporador tem essa dificuldade, mas o próprio usuário. Eu acho que eles, no primeiro momento, não são, até porque a gente vem de um empreendimento novo, onde tem uma condição de pagamento com subsídio do governo, com taxa de juros mais bacanas, e que o cara tem um tempo aí para eventualmente pagar o recurso próprio dele, um prazo de obra de 20 meses. Por outro lado, às vezes você encontra apartamentos grandes, e eu acho que a Yuka é uma dessas ótimas estratégias, onde você faz um baita de um projeto e você coloca ali 2, 3 pessoas, provavelmente morando igual, melhor do que se fosse morar num prédio nosso. Então, acho que tem espaço e ele, no primeiro momento, não é concorrente, mas pode ser. E eu não vejo como concorrência, eu vejo mais como uma possibilidade de trazer gente de todo tipo e todo perfil aqui para o centro. Então, Rafael, então fala um pouco, né, sobre como são esses edifícios que você tem olhado para ocupar. Você tem olhado para edifícios aqui no centro, esses edifícios têm muita vacância, eles estão muito deteriorados, áreas internas, áreas externas, né? Como é que é o cenário que vocês estão olhando para fazer as reformas e implementar o modelo da Yuka? Eu acho que varia muito as condições, a gente vê de tudo. A gente vê já que a gente brinca que é Bagdá, que é realmente desocupado, não cuidado, com infiltração, mas que ainda a estrutura não está comprometida. São casos um pouco mais complicados, mas tudo assim, se ajusta no preço, assim, considerando que não tem nenhum, na diligência legal e técnica, não tem nenhum impedimento. Mas hoje, mais ativamente, a gente está vendo 2 projetos. Um que a gente está em CCV, que é na Campos Elíseos, aqui um pouquinho mais para frente. Ele era um prédio residencial já. Ele tem 18 unidades, que já eram estúdios, média de 30 a 35 metros quadrados. Dos 18, acho que 5 estavam ocupados. Então, você tem uma vacância muito alta. O estado do prédio ruim. Então, o que a gente faz? A gente entra e troca todos os investimentos, faz uma elétrica nova, hidráulica, cria área comuns. Então, tem uma casa isoladora em cima, que já fez uma área comum centralizada com uma lavanderia central. No caso, vocês estariam pegando o prédio inteiro? Prédio inteiro. No centro, assim, a gente vê muita oportunidade nessa frente. Prédios inteiros, eles são mais eficientes na hora de você fazer um retrofit do que eu entrar num apartamento em um prédio, porque daí tem as exigências do condomínio, de horários e etc. E a gente sente que a gente consegue fazer um produto completo, né? Incluindo a gestão de condominial, hoje o custo de moradia em São Paulo, de locação, ele é muito alto, muito porque o custo de condomínio é muito alto, né? O condomínio é muito mal gerido, e acaba que as pessoas, a gente na Yuka, a gente emite um boleto só que inclui tudo, condomínio, IPTU, limpeza das áreas comuns, limpeza do apartamento, internet. Então realmente é um negócio, um produto fechado, um pacote fechado. Por quê? Porque eu ganho muita eficiência com isso. Eu compro direto do fabricante os móveis, eu compro louça metal direto do fabricante, eu negocio a internet com a Vivo, não um prédio, mas 100. Então todos esses ganhos que eu tenho dessa escala, eles acabam refletindo num custo de vida menor para o locatário, para o Yuka. Então, são essas eficiências que a gente quer trazer para a cadeia, que eu vou conseguir, por exemplo, na República, a gente está vendo um projeto a uma quadra da praça do lado do metrô, fazer eventualmente um apartamento de 2 quartos, locar ele por 3 mil pacote fechado, entendeu? Então, uma família com renda de 8 mil reais juntos, que vai ter um apartamento com chuveiro a gás, que a gente faz toda a infraestrutura, mobiliado, pronto, flexível. Então a gente se provoca muito dentro da Yuka, como a gente quer trazer as pessoas para dentro da cidade. Então a gente olha para a base da pirâmide. Eu falo que eu quero ter apartamento de R$800, de R$700 aqui no centro, para realmente trazer. Quanto mais para baixo a gente conseguir ir, mais eficiente a gente for na reforma, no projeto. Então o time de arquitetura tem que ter muita consciência de custo, investir onde realmente importa. É mais uma pessoa mais longe, mais distante, mais dor, que vai vir para cá e vai usufruir melhor do centro. E isso vocês têm verificado, né? Vocês já estão com um apartamento que as pessoas já se mudaram, né? E já estão vendo o interesse de outras pessoas pelo serviço. Essa expectativa que vocês têm de atingir a base da pirâmide, isso tem se verificado, ou isso é uma coisa que vocês esperam que evolua ao longo
da implementação? A gente fez muita pesquisa de mercado. Hoje a gente tem mais de 500 cadastrados no site querendo mudar para o Milka, né? A gente começou numa região mais valorizada, que é Jardins, Pinheiros, Bela Vista, um pouco para atender as pessoas que trabalham naquela região, né? A Paulista, queira ou não, virou um hub das empresas de tecnologia, que transmitiram para a gente uma dor muito grande de trazem funcionários do Brasil inteiro e o custo de moradia acaba ficando muito alto e eles acabam morando longe e não se adaptam em volta para as cidades deles. Então trouxeram essa dor. A gente viu que a dor do próprio morador, do funcionário, era maior do que a gente esperava. O cara estava mais de 1 hora para vir para o trabalho, então a gente focou lá. E hoje a gente está vindo já para o centro numa ótica de realmente estruturar produtos mais baratos para atingir pessoas que ganham menos. Então o nosso cálculo que a gente faz é o custo do pacote tem que representar 40% da renda mensal da família. Então a gente se provoca muito e a gente vê, quanto mais para baixo a gente for, maior o mercado então mais demanda tem e maior a satisfação com o nosso produto. Então tem gente na base já que seria a representativa desse grupo. Bom, a gente está falando aqui também de 2 modelos de moradia diferentes, né? Locação e casa própria, que é o grande foco do programa Minha Casa Minha Vida hoje. O próprio modelo do Minha Casa Minha Vida, da casa própria, eu queria perguntar para o André. Eu acho que a Magic ela tem feito um trabalho super inovador no sentido de mostrar para o mercado que há outros modelos de Minha Casa Minha Vida que podem ser feitos, né, e não só loteamentos de casas em periferias super distantes de emprego e tudo mais. Mas também tem uma discussão sobre Minha Casa Minha Vida, sobre a própria casa própria, né, como alternativa de morar, ao invés do acesso à moradia, né, o acesso à cidade por via de locação social, outras formas de programas, né. Então, eu queria ouvir de ti também, né, de que formas esse programa poderia ser melhorado, se há críticas, né, e como é que vocês têm trabalhado assim, na própria evolução do programa. Quando a gente topou o desafio de trazer habitação social para o centro, o nosso desejo, falando aqui no âmbito de impacto positivo e questão sociohabitacional que a gente chama, era tentar ir mais à base do que a gente estava lançando na Zona Leste, no extremo, ou seja, tentar vender para o chamado faixa 1,5 ou para o HS1, que é 0 a 3 salários. No primeiro momento, a gente logo percebeu que ia ser difícil por conta do preço da terra, das dificuldades que a gente tem de execução aqui no centro, e a gente só conseguiu viabilizar no primeiro momento os empreendimentos para vender dentro do faixa 2. Ao longo dos últimos anos, isso vem incomodando um pouco a gente. E a gente percebeu, na verdade é claro, que o sistema de financiamento brasileiro e fica mais latente no Minha Casa Minha Vida, é muito complexo para quem ganha pouco. Então quem ganha pouco no Brasil vai financiar pouco. Então você conseguir viabilizar e escalar projetos com essa preocupação que a gente tem de arquitetura, design e local e colocar ele num preço que se enquadre, nem que seja, por exemplo, 140 mil, mesmo assim, essa família de renda de, sei lá, R$1.000 a R$2.000, ele não vai conseguir financiar o suficiente para compor com o recurso próprio dele. Então, mesmo que a gente conseguisse produzir, a gente ainda assim estaria com uma dificuldade junto ao banco. E aí vem talvez, eu não sei se é uma crítica, porque acho que tem muitos pontos positivos, né? Mas uma falha talvez do sistema de financiamento habitacional hoje aqui no Brasil, que impede atualmente de que ganha pouco financie um pouco mais para conseguir, mesmo que se produza apartamentos baratos aqui no centro, ele consiga comprar. Então a gente começou a testar isso e de fato a tentar encontrar soluções alternativas. Dentre elas a gente comprou aqui em frente ao Minhocão uma ZEIS 3. A ZEIS 3, para quem não conhece, é um zoneamento específico para habitação de interesse social e que ela te exige você produzir unidades que na venda, 60% delas sejam feitas a famílias que ganham dentro do HS1 até 3 salários. A gente vai conseguir produzir esse prédio de forma econômica. A gente vai tentar colocar aí a 135 mil, 145 mil reais à venda. E simulando quanto esse cara financiaria, faltaria ainda entre 20 a 35 mil reais para ele, somando ainda fundo de garantia que ele pode adicionar ou subsídio. A gente acha que no centro de São Paulo, nessa região onde a gente está, e o número de unidades, que vão ser 60 unidades, a gente vai conseguir. O problema é a escalabilidade disso.
E não é qualquer região de São Paulo que vai ter o perfil de cliente ou de futuro morador que tope comprometer quase que 100% do recurso próprio da poupança dele num apartamento. Como disse na pergunta anterior, o centro tem essa capacidade, essas pessoas que fariam tudo para vir morar aqui, eventualmente pegam dinheiro emprestado, etc. E tal. E falando nisso, né, entra nessa discussão, será que o futuro da habitação econômica é a venda? Seja pelas falhas do programa, ou seja, acho que pelo o novo momento da sociedade brasileira, né, e aqui de São Paulo, será que eles querem se amarrar ao banco por 40 anos, por 35 anos? Juntando um pouco essa preocupação, hoje a gente vem estudando há 1 ano e meio como viabilizar a locação acessível. Eu acho que primeiro tem um desafio, mais uma vez, de legislação, porque hoje a legislação não permite. Graças a Deus, em 2019, ela deixou de proibir, mas ela não regrou, porque caiu a exigência de você sair conveniado com a Caixa Econômica Federal quando você aprova um projeto. E a gente vem estudando com parceiros já do mercado financeiro, do mercado de startup de impacto positivo, como a gente conseguir criar um modelo onde a gente consiga, eventualmente na base da pirâmide, talvez parecido com o que a Yuka vai fazer, ou ainda mais baixo ainda, de poder trazer um pacote de habitação a R$500, R$600 para o cara aqui no centro, sem o incentivo da gestão pública, que é o mais difícil. Vai partir por tecnologia construtiva, vai partir por uma administração, como ele falou, que faz todo sentido, uma administração mais eficiente, menos tradicional e conservadora e mais ligada à tecnologia, a startups, etc. A gente espera, nesse ano, conseguir viabilizar pelo menos o modelo de conseguir fazer isso. Acho que ficou bem claro, né, que assim, vocês dois estão testando novos modelos de moradia nas regiões centrais, né, buscando atingir a base da pirâmide. Também falaram de alguns entraves que talvez sejam incompreensíveis, talvez tenham sido herdados, né, de legislações anteriores. Poderiam compartilhar quais são os maiores entraves regulatórios que talvez poderiam ser ajustados, né? Talvez aí uma mensagem para quem esteja no poder público ouvindo, porque é uma coisa de se lembrar, né? Essas coisas, às vezes, elas são implementadas décadas antes, sob outro paradigma, né, sob outra realidade, e a gente esquece que elas estão ali e, na verdade, a gente só vai descobrir que elas existem em casos como esse, quando tem alguém tentando, digamos, ultrapassar elas, né? Então a gente vai para a parte das dores, né? Eu acho que do nosso lado a gente vê uma profundidade muito grande e muitos imóveis subutilizados no centro que a gente conseguiria dar a vida nova. E se eu tivesse certeza do processo, se eu tivesse celeridade do caminho claro, provavelmente eu conseguiria fazer ele por um custo mais baixo e isso refletiria um aluguel mais baixo, e uma pessoa, de novo, entra naquela discussão mais de fora que vem para dentro, né? Hoje a parte de aprovação de uma readequação de uso, ela é caótica. Nenhum consultor ou nenhuma pessoa séria, arquiteto, que leve a gente pelo processo na prefeitura, nos dá uma garantia que vai demorar X meses. É uma caixinha de surpresas, porque entra em algumas discussões do novo zonamento, com um prédio que foi incorporado nos anos 40, 30, em certas coisas não está adequado, entra uma discussão de direito adquirido versus o que eu preciso fazer para adequar a realidade hoje do zonamento da legislação. Então isso entrava e fica numa área para outra, e nisso vão 12 meses e você tentando aprovar um projeto que basicamente você não está mudando a área, é um prédio existente, um prédio subutilizado, que você está querendo dar uso a ele, vai pagar IPTU, a gente é um agente, a gente atuaria como um agente de trazer justamente a política pública. Todo prefeito que passa fala que quer dar atenção para o centro. Que o centro, então aqui está o setor privado querendo fazer uma coisa, e acaba que, por mais que partes tenham muita boa vontade dentro da prefeitura, ninguém reviu esse processo. Esse processo está errado, né? No momento, demolir e construir um novo é mais rápido que... Primeiro, a sustentabilidade. Construção civil é um negócio que se construir é super insustentável. Então, demolir para construir um outro é mais fácil do que readequar, não mudando as áreas, só querendo basicamente mudar o interior para adequar as necessidades de fazer um residencial em um uso comercial. Então, esse, para mim, do nosso negócio que a gente faz, é a dor mais grande, é o entrave maior, e que a gente... luta e brigará e procurar meios assim de conseguir mudar.
É engraçado, né? Só um comentário antes de passar para o André, que esse é um tipo de problema que parece que já existe há talvez mais de meio século em muitas cidades, né? Vindo aí do zoneamento modernista, que a gente não conseguiu resolver ainda. A gente estava conversando aqui antes do negócio da ocupação lá nos Estados Unidos, né? Da região industrial, pelos artistas e tudo mais. Aquelas áreas estavam abandonadas porque estavam zoneadas como industrial e os artistas simplesmente ignoravam as regras e ocupavam irregularmente, né? Então, parece que a coisa não progrediu muito desde aquela época, né? A gente continua com esse mesmo entrave do zoneamento. E você, André? Bom, eu gostaria até de começar registrando a admiração pelo Rafael e pela Yuka de topar esse desafio de fazer o retrofit aqui. E não tenho nenhuma vergonha em dizer que a gente, quando foi provocado até pela Caixa Econômica em fazer o retrofit, a gente testou e pensou 6 meses e desistiu. Falou, isso aqui é para maluco, heróis, né? Então tá aqui o nosso parabéns para eles. É muito complexo e a gente realmente desistiu por conta disso do que ele falou. Acho que a insegurança jurídica aqui, a gente pode até colocar, né, eu acho que nos modelos de negócio de habitação aqui no Brasil, o empreendedor, incorporador já se acostumou, tem lá na sua rentabilidade estou no Brasil e tem essas dificuldades, né? Mas a gente entra num âmbito de insegurança e risco jurídico, né, que traz aí uma cortina preta, dizendo, pô, como que eu vou dar o próximo passo, sendo que o nosso negócio, ele, por mais pequeno o prédio seja, ele é um negócio com capital intensivo, né? Você depender de uma aprovação com essa insegurança é uma loucura. Falando um pouquinho das nossas dores, eu costumo tentar generalizar, né? Falando especificamente do centro, eu já estou, sei lá, no setor produtivo já é a 4ª ou 5ª gestão municipal, né, que eu acompanho, e todas elas tiveram seus planos para o centro de São Paulo. E tem uma característica muito parecida com todas elas, que é a pensar de forma gigante. Tentar fazer um plano que tente resolver todos os problemas que a gente já falou aqui, que são históricos, de uma vez só, e numa cidade super complexa. Não só em termos urbanísticos, mas cidade complexa como um todo. E a não agilidade do setor público histórico nosso aqui. Uma das coisas que eu falo é por que não fatiar, a gente estava falando aqui antes, por que não pegar esses planos e ir aos poucos, entrando um pouco mais na técnica da gestão pública, por que não via decretos? Então, por exemplo, cria-se um decreto para, não é facilitar, mas regrar, incentivar o retrofit dos prédios. Não é difícil. E ainda mais ouvindo eles falando que, poxa, o que a gente quer é só mudar interior, quer dizer, é ridículo mesmo. Então, tem que esperar um plano, um pio central, que abarca, meu objetivo é trazer 200 mil pessoas para cá. Desde que foi criado o pio central, a ideia, até a primeira reunião pública, quer dizer, quantas coisas poderiam ser feitas? A gente brinca, a gente é pequeno, é nada, né? Em 2, 3 anos, a gente trouxe 700 famílias para cá, vai trazer mais 1.000 agora nos próximos 2 anos. Zero de custo para a gestão pública, né? Salvo, claro, economia em outorga e eventual zeladoria, que é a preocupação da gestão pública. E eu acho que não só em questões de aprovação do projeto na Secretaria de Habitação e de licenciamento, mas quando a gente vai ver, por exemplo, patrimônio histórico, a gente está numa região que muitas das quadras e dos prédios são tombados. A gente não é contra que se destombe, eu acho que o patrimônio a gente tem que cuidar. Por outro lado, ao restringir e burocratizar o processo de você aprovar um projeto, seja no imóvel tombado ou numa envoltória, você acaba afastando as pessoas, como a gente falou aqui, e você vai denegrir o próprio patrimônio, acaba sendo um tiro no próprio pé. E uma outra questão pontual sobre o nosso negócio, e eu comentei sobre nosso desafio de viabilizar as EIs 3, é que a própria última mudança, né, do plano diretor, onde também criou o decreto de habitação de interesse social, que por sinal eu acho que é um ponto super positivo, porque ele regrou claramente como você deveria aprovar um projeto de habitação social. Eu não consigo entender por que a Operação Urbana Centro tem um potencial construtivo maior do que as próprias EIs. Né? Então, isso não faz muito sentido. Quer dizer, não acho que foi proposital, mas a gente é super a favor de recalibragem. Acho que a gente tem que rever o que fez, conversar com o setor privado, como o Rafael disse, tem que tirar esse ranço, e acho que vem muito da academia, de jogar nas costas do setor público a responsabilidade total de gerar habitação econômica, acessível. Pelo contrário, vamos, se não é dividir, mas colocar grande parte dessa responsabilidade para a iniciativa privada, que tem o capital, tem expertise e tem tempo para fazer isso. E não quer dizer que eles não são capazes de fazer. Cada um faz aquilo que sabe. Vamos legislar do lado do setor público, vamos produzir pelo lado de cá, e que se tiver essa sinergia,
e a gente tiver empresas, né, alinhadas e com propósito de habitação econômica, você vai conseguir baratear, vai conseguir trazer mais gente para cá, com uma economia na gestão pública, né? Deixa a gestão pública fazer zeladoria, infraestrutura, etc. Deixa a gente fazer, a gente estuda há anos e testa os modelos há anos, a gente sabe fazer, as boas empresas sabem fazer tão bem, ou melhor até, por ter o tempo e expertise de fazer habitação econômica. Cada um focando na sua área de especialidade, né? Bom, a gente está falando aqui de habitação popular, de ocupar os centros, e eu acho que toda essa discussão, né, de reocupar imóveis vazios, né, e existe uma discussão grande sobre a vacância dos imóveis, né, a vacância dos centros, que eu acho que vocês dois estão tentando atacar. Também tem essa questão da gentrificação, né, das regiões centrais, que é uma discussão muito criticada, né, muitas vezes, e em algumas ocasiões, né, talvez não necessariamente no centro propriamente dito, mas eu estava vendo, né, um tweet de uma jornalista que te entrevistou para o ConstruCast, eu acho, que no lançamento de um imóvel tinha, falando com o André, né, para os ouvintes, tinha gente criticando, dizendo que não queria habitação popular perto da sua casa, né, porque isso ia, digamos, desvalorizar a sua região. Assim como foi, né, alguns tempos atrás em São Paulo, em Higienópolis, os moradores, né, barrando a construção de uma estação de metrô. Queria perguntar para vocês, assim, quando vocês investem aqui no centro, né, seja na Minha Casa Minha Vida ou no caso da Yucca, nessas unidades menores para aluguel, que tipo de repercussão, né, digamos, social ou ativista, né, que vocês estão observando? Talvez o André tenha experienciado mais essas discussões, e no caso do Rafael, o que vocês estão... Qual que é a expectativa de vocês, né, em relação ao discurso que vocês estão tendo e como vocês vão reagir em relação a isso? Legal, eu acho... A gente está tendo uma experiência agora que a gente está entregando os apartamentos que são descentralizados em edifícios já residenciais, condomínios, e a gente recebe... Tem condomínios que recebem muito bem, e tem alguns outros que a gente é agredido, falando que a gente está levando indigentes, drogados, então a gente tem umas situações dessas em condomínio. Em um caso, as 4 moradoras de um Yucca lá, que é um apartamento de 160 metros quadrados, na Avenida Angélica. São 4, das quais 2 são têm doutorado, pagam R$ 2.600, o apartamento é incrível, e a gente teve uma recepção do subsíndico desse tipo. Então, a resistência a modelos diferentes, a resistência a ter alguém diferente dentro do teu âmbito, por mais que não existe nenhuma legislação, tem coisas lá que são suscetíveis da gente entrar com uma ação de injúria ou qualquer coisa do tipo. Então essa resistência, até esse conservadorismo, né? E em alguns casos são prédios que estão em mau estado, entendeu? É puramente preconceituoso, mas a gente tem um time, a gente vai lá em reunião de condomínio, explica artigo 5º da Constituição, de direito de propriedade, e trabalha, mas a gente não quer problema. Então tem todo um trabalho que a gente faz, e a gente conseguiu converter, e a maioria das vezes a gente converte a maioria das pessoas, de verem que realmente não é um negócio que eu estou querendo transformar o prédio deles em um cortiço, como algumas pessoas já nos acusaram. É uma questão assim de trazer pessoas. Tem essa idealização do cara que tem no morar lá, que é um indigente. As pessoas não entendem a dor, né? Elas são muito alienadas dentro do mundo delas, não veem que a cidade está muito insustentável, a moradia aqui. Essa dor é uma dor que a gente vê nessas áreas mais centrais, valorizadas, Jardins, Bela Vista, mas que no centro eu acho que a gente não espera ter qualquer coisa do tipo. Acho que tem que tomar um ponto que se levantou, gentrificação, né? E a gente vê alguns processos em algumas cidades que foram bem feitas e outros que não tanto. No momento que você traz gente para morar, você ocupa o espaço, você ativa a economia de bairro.
Então é um restaurante que vai ter mercado lá para fazer, é uma vendinha, então a gente tem que, às vezes, a gente tem uma ótica disso de trazer e trazer demanda para pequenos varejistas locais. Eu acho que tem hoje o jovem ele deixou de consumir em massa, ele quer consumir saber da onde que a origem do produto que ele está consumindo veio. Então isso eu acho que a gente consegue trazer e fomentar um pouco trazer gente que não está meramente querendo cobrar R$15 uma cerveja, mas uma cervejaria lá que vai fazer a 8 e tal. Hoje a gente trabalha quando a gente entra num bairro, numa região, a gente mapeia todos os prestadores de serviço lá, todos os restaurantes, faz um pacote para os residentes mais barato, então garante que talvez o custo de vida não descolhe a longo prazo. Então a gente tem uma rede de prestadores e de retail mesmo, que atenda ao nosso cliente, ao Yuker, com um custo mais acessível. Então a gente se provoca sempre a criar um ambiente que seja agregador. A gente acredita, a gente quer fazer moradia para todos e não quer que o bairro perca a sua essência. A gente gostaria de ver o centro como sendo uma opção sempre economicamente viável de morar, e a gente vai, como empresa, tentar manter isso e sempre provocar para isso. Mas nesse primeiro momento do centro, ele está tão desocupado, como você falou, tem tantos ativos, é tão desolador às vezes você ir à noite e ver a rua morta, todo o comércio fechado, que eu acho que esse primeiro movimento ele vem e vai levantar tudo. Eu acho que numa segunda etapa a gente tem que ter um cuidado de não levantar demais e aqueles primeiros ocupantes terem que ir para algum lugar mais para frente, porque aquilo lá já não está mais sustentável para eles. Bom, em primeiro lugar, assim, eu sou super fã de alguns dos textos que foram publicados no Caos, que contam um pouquinho, e até eu gosto muito porque tecnicamente o que é essa tal gentrificação, o que são os NIMBYs, né, Not in My Backyard, quer dizer, sempre defender uma cidade mais democrática e bacana e adensada, mas quando é embaixo de você ou do lado, aquilo te incomoda. E hoje, né, as redes sociais facilitaram muito aos preguiçosos reclamarem e deixarem seu recado lá sem nenhum propósito e com a intenção de, como nós todos aqui, empreendedores, de fazer acontecer, melhorar a cidade, né? Tem uma questão, e eu não queria aqui me colocar com uma camada de credibilidade por ser o Minha Casa Minha Vida, então não estar sujeito à crítica da gentrificação, até porque estando no centro, e dou aqui as boas-vindas para a Yuka, porque você vai ver de tudo aqui, a gente é chamado inclusive de gentrificador, na maioria das vezes por esses preguiçosos que não se dão nem ao luxo de ver que é uma Casa Minha Vida e tem uma legislação que não me permite alavancar ou não me permite vender mais caro e que me exige vender para uma faixa de renda específica. Mas não me colocando nessa camada, até porque eu sou 100% favorável a inclusive ter prédios de altíssimo luxo aqui, que eu acho que essa é a coisa bacana do centro e da cidade como um todo, esse mix de público, de renda, de repertório é espetacular para a cidade. Acho que o centro é uma das poucas regiões que tem essa capacidade. Essa região aqui, onde a gente está, então Centro, República, Vila Buarque, Santa Cecília, historicamente é uma região com um repertório cultural altíssimo e um ativismo também muito conhecido. A gente tem desde casos como esse que você comentou, que acho que nem merece tanta atenção, de pessoas num prédio da frente, num prédio muito pior do que aquilo que a gente estava fazendo, se incomodarem com o logo Minha Casa Minha Vida, também não se deram ao trabalho de vir conhecer qual é o nosso propósito, o que a gente quer fazer e o prédio, o que a gente entrega, né? Nem deveríamos entrar nesse mérito. Acho que vem primeiro uma falta de educação e depois, caso ele queira conhecer e entender que é possível fazer Minha Casa Minha Vida com qualidade, com adaptação, com organização, é possível. No modo geral, até por ser adaptação econômica, Minha Casa Minha Vida é muito bem aceito aqui. Mas mesmo assim, que desde 2016, quando a gente se assumiu sendo um negócio social e que queria levar impacto positivo para a cidade por meio da adaptação, a gente criou, né, uma forma de relacionamento com a comunidade do entorno muito transparente. Desde o mapeamento afetivo da região, depois eu posso deixar uma cópia aqui com vocês, tentando mapear não apenas o mainstream aqui do centro, mas os produtores locais, a oficina que está há 60 anos, o alfaiate, etc. Primeiro para mostrar que essa região não quer dizer um novo boom imobiliário, é uma região historicamente super ativa e super bem definida, e com comércio diverso.
também por respeito a chegar numa região nova. O incorporador sempre é mal visto, especulador imobiliário. Como o Rafael disse, construir é não sustentável. Como que a gente pode fazer com que essa experiência, de que é chato ter uma obra do lado da sua casa, pode ser menos incômoda, então sempre tentando respeitar além, né, ou entre os limites de legislação, conversando, deixando no nosso celular. Acaba sendo um telhado de vidro, porque isso também te dá a possibilidade daqueles mesmos preguiçosos te encherem o saco por nada, mas acho que no balanço geral é muito positivo e isso é bem visto aqui na região, porque se de um lado a gente tem essas pessoas que estão lá enchendo o saco todo dia de tudo, a gente tem uma camada, tem um colchão de boa vontade aqui nessa região central, muito bacana, numa cidade mais democrática, acessível e transparente. Então, assim, daria para... Tem 2, 3 experiências ruins e 200, 300 experiências muito bacanas. E dou as boas-vindas para a Yuka aqui, que vão se divertir muito, é muito bacana e vai ter mais experiências positivas do que negativas, mas também se preparem porque vão ter boas histórias aqui na região. Muito legal. Então, agora que a gente conheceu um pouco mais sobre cada um de vocês está fazendo, contem um pouco para os ouvintes como que vocês chegaram nesses conceitos, né? Acho que são quebra de paradigma, né, no mercado imobiliário brasileiro. Rafael, né, conta aí por que co-living, né, por que esse modelo, como é que vocês se inspiraram? Então, eu trabalhei 4 anos nos Estados Unidos para um fundo de investimento imobiliário. Quando eu mudei para lá, a principal tese era investimento em prédio. Lá, os Estados Unidos é diferente, é muito institucionalizado, então os prédios inteiros são de um proprietário só, que faz locação, e até quando você olha no mercado de capitais dos fundos de investimento imobiliários americanos, chamam REIT, o residencial é o que tem maior volume. Então é comum, é uma prática do mercado ser daquela forma. E a gente via que existia uma mudança demográfica das pessoas quererem mais flexibilidade, das pessoas não quererem necessariamente se amarrar com 30 anos de financiamento com uma cidade, que ia empurrar as pessoas mais para a locação. Então, principalmente jovens, o mercado de trabalho mudou muito nos Estados Unidos. Antes da crise, o topo da pirâmide ele concentrava trabalho de serviços financeiros, pós-crise é tech. Então, cidades onde tinha uma maior concentração de empresas techs, elas passaram por esse processo mais acelerado. Foram essas cidades que a Starwood, que era o fundo que eu trabalhava, acabaram focando. Eu achei isso, quando eu vi isso, eu falei, cara, vai acontecer no Brasil também. Só que o modelo americano é zero aplicável no Brasil, né? Quando eu olho num classe B, um apartamento classe B em Portland para Nashville, é o mesmo acabamento, produto físico igual, experiência igual, e aqui é justamente o oposto, né? Mercado, a propriedade pulverizada, a relação locador-locatário das mais diversas. Então os intermediários muito amadores, então eu ficava me provocando de ver como que conseguiria fazer isso no Brasil. No meu último ano na Starwood, eu fiquei com o dono da empresa como Chief of Staff dele, e eu ficava vendo, ele me provocou a procurar coisas novas, assim, que tava no mercado de tecnologia, estava olhando para o imobiliário, e através do meu sócio, o Paulo, que estava fazendo MBA, ele me mandou um case study de uma empresa que ele gostou, que era a Z-Room, que é uma empresa chinesa. E quando eu me aprofundei no mercado chinês, eu vi que tinha muito mais semelhanças ao Brasil do que qualquer outro mercado que a gente tinha olhado antes. Qual que era o diagnóstico básico, né? Você tinha no centro das grandes cidades, que é onde concentra emprego, escola, hospitais, o estoque imobiliário residencial era apartamentos muito grandes, 3 dormitórios maiores, então todo o estoque de estúdio, ou apartamentos menores, para atender esses jovens que estavam migrando em massa depois dos anos 2000 para a China, acabou ficando muito periférico e afetava o bem-estar dessas pessoas na cidade. Então, e o estoque central grande estava obsoleto, estava desocupado. Então a Z-Room, basicamente o que ela fez, ela pegou esses apartamentos, ela otimizou a planta, geralmente numa estratégia N+1, ou seja, tem 3 quartos, faziam 4, mobiliava esses quartos, porque muitos desses jovens não têm o dinheiro para investir num produto físico para eles, e criaram um aplicativo, toda a interface de serviços por aplicativo, um pouco no que a gente conversou agora há pouco, de ganho de escala, de ser um concentrador de demanda. Então, no fundo, ele acaba pagando um serviço mais barato, contratando pelo aplicativo da Z-Room, do que ele ir lá sozinho aplicar por uma questão de escala. Então, a gente olhou isso, a gente gostou bastante.
A gente enxergou que no Brasil tinham essas semelhanças também, quando você pensa, né, Jardins, as regiões centrais têm um estoque, por uma questão das pessoas saírem de casa por muito tempo, só casadas com 20 e poucos anos, já ia para um apartamento grande. Hoje já entrou uma fase intermediária que você sai de casa, até casar tem uma fase que você mora sozinho, e cada vez maior. Então essas pessoas estavam sendo muito mal atendidas, e não tem como incorporar, não tem como você criar isso, porque o custo do terreno está muito alto. Então toda a incorporação para locação nessas regiões ela sai muito em cima, então você precisa ser criativo de criar uma maneira das pessoas morarem centrais, próximas ao trabalho e ao serviço, dentro do estoque existente. E essa foi um pouco a solução que a Z-Room trouxe. A gente abraçou isso, adaptou, depois, se quiserem procurar, a gente vai mais a fundo no produto, a gente abre a cozinha com a sala, então tem que ter uma área comum legal, mas disso foi o primeiro movimento, que é o que a gente está entregando agora, e o segundo é provocar, ainda nessa ótica de espaços não ocupados, onde que tem escala, onde mais eu posso ir, porque a gente quer mudar o jeito de morar na cidade. E fica óbvio que o centro tem esse estoque de não só apartamentos, mas também de prédios inteiros obsoletos, desocupados ou mal aproveitados. E foi esse movimento que a gente fez de falar, não, prédio inteiro, vamos para o centro. Que começou há uns 3, 4 meses e que agora a gente já está com 14 oportunidades mapeadas. E expandido. E eu queria só um último ponto que é importante dentro dessa ótica, é que o mercado de capitais está abraçando a gente também. Então a queda de juros ela tem um impacto, não adianta, a gente precisa de capital para executar isso. Então a queda de juros no país, ela está abrindo portas para a gente fazer isso. Então hoje a gente está captando um fundo de investimento imobiliário com esse propósito, né? Então, talvez aqueles agentes, o cara, o Faria Lima, não sei o quê, o cara está abraçando a tese, então ele está vindo com a gente para transformar e trazer moradia acessível, de boa qualidade no centro de São Paulo. Não, legal. E você, André? Bom, o produto e o que a gente faz não é muita novidade, né? Pelo contrário, é super tradicional, um negócio conservador, mas talvez possa parecer um pouco diferente por estar no centro. Acho que esse é o maior problema, né? Devia ter mais gente fazendo há mais tempo atrás, mas voltar um pouquinho atrás, como que a gente chegou nessa ideia ou solução, é uma mistura de estratégia profissional e estratégia pessoal minha. Lá atrás, em 2015 para 2016, a gente estava já no 3º ano da crise do setor, diferente do que achávamos que foi uma crise de 1, 2 anos, foram 4. E o nosso foco naquele momento, uma empresa que eu era sócio de incorporação, era entregar bem os prédios, controlar os estoques, pagar financiamento bancário e aquele mau humor geral, né, que tinha em 2016, 15, 16. Estava me incomodando um pouco porque, primeiro, né, a nossa geração, todos aqui que estão na sala e que são ou praticam ou interessados no mercado imobiliário, a gente nunca tinha pego uma crise, né? A nossa geração é do boom imobiliário, econômico, etc. Meu pai está muitos anos no mercado e eu sempre tive proximidade com as histórias, a literatura das crises do setor, mostrava que era muito rápido, né? No segundo ano, o próprio setor imobiliário se adequava, seja via produto, ou a própria economia, a macroeconomia, uma nova moeda, um novo sistema de financiamento, conseguia dar solução para eventuais problemas de mercado imobiliário. E a gente estava no momento já de 3º, 4º ano e não parecia que não virava tal. Me fez refletir um pouco profissionalmente e pessoalmente, né? No âmbito pessoal, eu comecei a me incomodar um pouco, dizendo, poxa, se o mercado virar de alguma forma, ou a gente achar alguma saída, será que eu quero voltar daquele mesmo formato, né? Uma incorporação super agressiva, concorrente tentando bater no concorrente, trazendo uma imobiliária onde você vai bater com chicote para o cara vender, para dar premiação, você define um produto numa mesa de marketing de 25 pessoas que vão sempre definir a mesma área comum, só vai mudar quem é um garoto propaganda. Eu falei, puta, acho que o mundo mudou, a cidade mudou, e eu não tenho saco para voltar e participar de tudo isso de novo depois de um momento aí, 3, 4 anos a gente tomando na cabeça. Eu fui procurar estudar um pouquinho fora do nosso setor, eu sou engenheiro civil, eu fui fazer uma pós-graduação em História da Arte, em 2015 e 2016, isso me ajudou um pouco a ver a cidade de uma forma diferente, acho que me ajudou a tentar abrir um pouco a cabeça de alguém que foi criado num setor tradicional, muito conservador, muito amarrado, que trabalha igual há 5, 6 décadas.
E na questão pessoal também, eu entendi que eu não podia fazer outra coisa que não fosse mercado imobiliário, deveria ser por aí, não adiantava mudar de ramo, mas eu queria fazer algo que deixasse um legado, que gerasse impacto positivo, que a gente pudesse voltar depois nos prédios, não só para ver assistência técnica, mas também para conversar com as pessoas que estão lá e curtir mais a experiência. É um ciclo longo os projetos, né? E parece que a gente sempre quer ir para o próximo e deixa lá, e por isso que a cidade está feia, né? A gente quer sempre ir para o próximo. E aí eu entendi que mesmo na estratégia profissional e pessoal tinha um ponto em comum aí. Eu entendi que pela habitação econômica eu poderia encontrar os dois. Primeiro porque o Minha Casa Minha Vida estava vendendo, mesmo na crise. E segundo porque eu entendi, e na questão pessoal eu entendi que a habitação econômica eu poderia ter aí um caminho de encontrar algo que gerasse um propósito. Na época eu não sabia o que era o propósito de impacto positivo, né? Eu estudei bastante e entendi que talvez pela habitação social eu conseguiria juntar os dois aí, a estratégia de vender imóveis, mesmo numa crise, e uma questão pessoal de querer gerar impacto positivo. Daí nasceu a provocação de eu vir falar com meu pai, que está no setor há muito tempo, nunca tinha trabalhado com ele, e que tinha uma experiência super recente, foi um dos primeiros projetos Minha Casa Minha Vida do Brasil, foi ele que fez, um projeto pequeno no extremo leste de São Paulo. Eu falei, pô, e aí, como é esse negócio? Pô, vamos conhecer? 3 horas para chegar lá no stand dele. Eu falei, pô, tem 2 erros aqui, né? Primeiro, um senhor de 70 anos tem que pegar o carro todo dia e vir para cá, mas o pior deles é quem mora aqui e que trabalha aqui. 3 milhões de pessoas vêm da Zona Leste para o centro de São Paulo todo dia. Isso é uma cidade, sei lá, é Madrid, Barcelona, sei lá quantos habitantes tem. Isso é um mundo de pessoas, né? Eu falei, pô, e se a gente trouxesse o seu expertise Minha Casa Minha Vida para a região central? Vamos ser sócios? Eu falei, pô, claro, vamos tentar. E aí nasceu o Bem Viver Centro, que são esses projetos aqui no centro de São Paulo, onde a gente começou em 2016 a tentar fechar a conta, como que ia ser o produto, como que a gente vai fechar a conta. E a real que a gente fez foi repensar um pouquinho as nossas plantas, deixá-la um pouquinho menor, mais eficiente, tirando as gorduras que a gente brinca que é uma varanda, tirando a vaga, tirando o corredor das plantas, porque a gente sabia que em algum momento a gente teria que tirar essa gordura para encaixar o preço final, melhorando o preço por metro e enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida. E daí nasceu, a gente lançou o Frei Caneca, viu que era possível, uma margem menor, até por ser um negócio social, a gente entendeu que margem menor faria parte, né, dessa nova fase da empresa. E a gente falou, poxa, como a gente pode ou escalar ou melhorar a margem? Pô, vamos fazer mais 3 terrenos com essas mesmas características. E aí veio na sequência os outros 3 projetos. Quando a gente terminou, né, o processo do 4º projeto, a gente falou, poxa, dá para fazer, né, 2, 3 por ano. E daí veio a estratégia, a gente tem hoje mais, dos 7 projetos entre entregues e lançados, a gente tem mais 8 para fazer, todos aqui nessa região. A gente espera lançar até o final do ano que vem. Mas foi assim que a gente teve talvez o estalo de vir fazer, acho que nenhuma ideia mirabolante. A gente faz a nossa construção é super eficiente, econômica, uma construção de alvenaria estrutural. Infelizmente a gente não conseguiu ainda acoplar a tecnologia construtiva, acho que para escalar e tornar mais eficiente vai passar por isso. A gente tentou, utilizando os fundamentos básicos da construção civil, uma boa obra, com conservadorismo, tentar trazer esse expertise para uma região onde nunca foi feito, só isso. Não, muito legal. Então, antes de entrar para as considerações finais de vocês e tudo mais, tem algumas pessoas que vieram assistir a gravação ao vivo aqui no stand. Queria abrir para perguntas. Então, um dos participantes tem interesse em morar no centro, né, e tem uma preocupação com ainda a degradação do centro, os moradores de rua, as pichações, e se isso pode ser um entrave, né, uma barreira para mais gente vir ocupar a região. Eu acho que, óbvio, levanta bastante receio das pessoas virem para cá. E acho que isso é um reflexo de uma das crises econômicas talvez mais graves que o país já passou, e que a gente não pode também fechar os olhos e não considerar. Eu acho que, óbvio, você tem problemas sociais graves, né? A retomada da economia, ela naturalmente começa mais no topo e depois vai para a base. Mas eu acho que enxergando a receptividade que a gente, com o nosso modelo, está tendo em lugares que o topo da pirâmide está, a gente tem que abraçar de certa forma e entender que isso é parte do centro. E trazendo vida para cá, talvez o cara, sei lá, vai abrir
um restaurante lá, ele pode, como lavador de prato, começar alguma coisa. Eu acho que tem um efeito um pouco de cascata, de trazer um pouco de vida também para a rua em si. Isso naturalmente trazer oportunidade. Quer dizer que vai resolver? Não vai. Sempre vão estar lá, assim como estão em outras regiões. Na Paulista tem bastante. Eu acho que é uma realidade do centro que a gente vai ter que abraçar. E nesse caso específico, eu acho que existe algumas iniciativas que nós, como cidadãos, conseguimos trazer, mas a gente é muito dependente também da prefeitura. Então, seria, eu acho, um pouco ingênuo falar que não é um problema que vai deixar de existir. Ele sempre vai existir, ele pode melhorar. Em termos da pichação, eu acho que é uma questão de manutenção do próprio prédio. Óbvio que quando o negócio está largado, o cara fica mais propenso a lá e, isso aqui é o lixo, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que preservar o nosso patrimônio. Eu acho que dando vida à rua, e um dos urbanistas que eu mais gosto chama Yangel, né, que ele fala que primeiro as pessoas, depois os espaços e por último as construções. Então eu acho que se a gente focar num lado humano, de construir o centro com lugares que tem espaços abertos, públicos e dê vida à rua, isso naturalmente é uma transição que vai acontecendo, vai deixando, a pichação vai sumindo, você vai ocupando aquele espaço público com a função que ele tem que ter. Né? No planejamento, no urbanismo moderno, a gente, como o Antônio, você designava zonas restritas para um uso. Entendeu? Então você matava, em algum momento ela estava desocupada, então a residencial de dia está desocupada e de noite está cheia, a comercial de dia está cheia, então isso você matava a vida de rua, você forçava uma locomoção de carro que as pessoas não ficam na rua. Então eu acho que o centro traz essa possibilidade de a gente já fazer um negócio mais atualizado, mais humano, que vai abraçar naturalmente, mas não vai resolver o problema inteiramente, um pouco esses anseios, receios que as pessoas têm de vir morar aqui por morador de rua, ser um lugar de pichação, e é um problema que a gente considera assim, e a gente escuta, mas eu acho que existe um processo urbano que traz a vida e minimiza isso, eu acho. Eu espero, pelo menos. Legal, eu acho que é um assunto que sempre que eu participo de mesas, debates assim, e podcast, ele surge. Concordo com muito o que o Rafael falou, mas eu acho, tentando dar uma resposta um pouco mais direcionada ao nosso assunto aqui, tem na cidade inteira, aqui ele é mais forte, é mais latente, e eu vejo, às vezes me criticam por conta disso, mas eu vejo que ele é mais latente aqui por ser o centro de São Paulo e a gente tentar aproveitar isso, né? Eu acho que essas pessoas estão mais aqui, porque o centro também oferece a possibilidade, entre aspas aqui, que eu estou fazendo, facilita com que eles estejam aqui. Isso aumenta a nossa responsabilidade, minha, do Rafael aqui, de poder, por meio da habitação, criar soluções para isso. A habitação sozinha nunca vai conseguir resolver isso. Acho que ela é um componente de um trabalho em grupo, e nesse caso muito forte do Secretaria de Assistência Social, que eu pessoalmente converso demais com eles, indo um pouco além do que a gente falou aqui. Acho que você democratizar a habitação, você conseguir viabilizar projetos em parcerias com a gestão pública, você consegue, inclusive, ser uma das portas de entrada dessas pessoas de rua. Porque hoje, quais são as saídas que elas têm, ou a entrada em habitação que elas têm, seriam ou as habitações ilegais, ocupação. Então, se a gente conseguir realmente democratizar e ir lá na base, essas pessoas são as que vão morar nesses futuros prédios de habitação econômica. E, mais uma vez, se a gente deixar ou sugerir que a iniciativa privada pense a viabilidade disso na forma de construção e deixar para a gestão pública pensar social e o que é o complemento dessa história, porque não é só você tirar a pessoa de lá, ela queira ficar aqui, é bom ela ficar aqui, como o Rafael falou, a habitação traz uma mudança urbana naquela microrregião onde começa a criar oportunidades, contrário da gentrificação, da forma demagoga que é discutida hoje. Você trazer mais habitação, mais gente aqui, vai criar mais oportunidade para essas pessoas que estão aqui, porque é aqui onde tem essa oportunidade. Por isso a nossa responsabilidade da Magic e da UIC aqui de democratizar cada vez mais e adensar cada vez mais. Eu não conheço muito sobre a questão mais teórica de assistência social, mas eu entendo que também há lá mega projetos, ao invés de eventualmente criar
projetos mais rápidos e mais eficientes. Um exemplo recente, o anúncio de uma, talvez, reconstrução de um prédio onde era o prédio que caiu, o Tom Paz de Almeida, onde, vou tentar falar com um pouco de cuidado, onde o mais importante era contar um programa novo ou contar alguma coisa, né, diferente do que de fato ir lá construir um prédio e trazer o mesmo número de famílias ou mais que estavam vivendo lá, né, que eventualmente são pessoas que, quando tiveram que sair de lá, pode ser que foram para a rua. Então, eu acho que falta pensar um pouco mais de forma ativa, menor, para eventualmente ter uma das soluções via habitação para essas pessoas que moram aqui. Não quer dizer que eu sou contra os centros de acolhimento, eu acho que tem que ter de tudo, é tanta gente que eu acho que tem que ter várias saídas, né? E entrando um pouquinho para o nosso setor aqui, a gente pode ser uma ferramenta muito bacana. A alocação social, alocação acessível, amanhã a IUCA faz uma parceria com o poder público, o qual o cheque moradia, que hoje já são 200, 300 milhões por ano, ao invés de serem gastos ou utilizados em habitação precária, seriam utilizados num prédio com a gestão deles. Da mesma forma a gente. Então eu acho que é um problema, não pode fechar os olhos, aumenta a nossa responsabilidade e eu acho que a habitação pode ser um dos componentes para resolver isso. A prefeitura tem centenas de prédios ocupados aqui no centro, que provavelmente, você pensa numa população de 24 mil, eu consegui atender eles em 100 desses prédios, a gente conseguiria alocar. Agora, não é restrita só, a moradia é o começo, né? É o que te traz um banho, é o que te traz e disso ser desenvolvendo, mas independente, um pouco como o André falou, para essa parte a gente depende muito do setor público, né? Eu acho que nós, como setor privado, a gente, tanto o André, a gente foi em caminhos que a gente enxergou que a gente não dependência. E onde a gente depende, acaba tendo que enfrentar e fazer dentro das limitações. Mas acho da minha parte, e provavelmente da André também, a gente tem total disponibilidade e abertura de tentar pensar em soluções nessa frente, né? Agora, entra Tribunal de Contas, vai alienar por quanto, tem N, quando você começa e de novo, tem gente muito boa dentro da prefeitura e tem um pessoal que quer fazer. Agora, existem rigidezes do sistema que acabam impedindo ou travando em diversos momentos, que é um pouco que puxa a gente para tentar ver soluções no setor, única e exclusivamente no setor privado, que não vai contemplar a base da pirâmide, vai pegar um pouquinho acima. Tentando só repetir aqui para os ouvintes, público que vai atrás dos empreendimentos da Magic, se esse público é um público transitório nos empreendimentos da Magic, se eles estão procurando essas unidades para depois se mudarem para outro empreendimento ou outro lugar, com a preocupação também, né, na deterioração desses imóveis e, eventualmente, a transformação desses imóveis, né, com uma plataforma da IUCA ou de forma semelhante no futuro. Ótima pergunta. A gente tem, de fato, por legislação e por propósito nosso, eu não diria um controle, mas uma filtragem, né, uma conferência de que a gente esteja vendendo realmente para quem se adequa na faixa de renda. É muito difícil, muita prepotência se eu dissesse a gente quer controlar que eles nunca vendam esse apartamento. O meu desejo pessoal e da companhia é que, de fato, se for vendido, seja vendido para alguém do mesmo perfil, até porque o prédio foi concebido e foi aprovado com essas regras. De que forma que a gente pode promover isso? Nas nossas matrículas dos apartamentos sai cravado que aquela unidade tem o destino de habitação de interesse social. O que infelizmente eu não tenho gerência é se lá na frente o cartório de imóveis ou eventualmente um banco que vai financiar essa revenda vai ter esse mesmo controle. Então a gente vai até onde a gente consegue de alguma forma que seja mantido aquele nosso propósito e aquele nosso negócio que a lei nos exige. Então, controlar lá na frente que seja revendido fora dessas regras, eu diria que, infelizmente, eu não consigo, mas os instrumentos estão lá para isso, né? Em relação a amanhã o imóvel virar uma plataforma IUCA, eu acho que isso, eu vejo por um outro lado, espero que sim. Vou dizer por que eu acho que espero que sim. Primeiro porque eu entendo que a IUCA, no caso que você comentou, tem um propósito muito parecido com a gente. E provavelmente, ou já, ou em breve, ele vai conseguir democratizar
a ponto de que quem vai morar naquele apartamento gerido por ele num prédio nosso é alguém que se enquadra numa renda até 6 salários. Então está cumprindo a função lá atrás nossa de aprovar um projeto que não se desvirtue. Mas uma coisa é, quando tem essa pergunta e a gente discute um pouco, a gente tem que entender que, não quero entrar no mérito de qual é a minha opinião sobre o futuro econômico ou vontade daquela pessoa, mas partindo do pressuposto que esse é um empreendimento de habitação econômica, de acesso às pessoas que têm renda até certo valor, o meu desejo pessoal é que essa pessoa, ao vir para o centro, ela tenha um ganho econômico, cultural, educação, esporte, tudo. Se a vinda dela para cá fez com que a renda dela aumentasse, dobrasse, triplicasse, também porque ela veio para cá, eu ficaria muito contente daquele ter sido um espaço transitório, dela poder comprar um apartamento ou maior, ou menor, ou que tenha outros facilities que eventualmente o nosso prédio não tenha, porque tem restrição. Tem algumas restrições aqui técnicas que não me permitem fazer o prédio que eventualmente eu desejaria. A gente tenta fazer o melhor. Então, se ele foi uma transição no sentido não especulativo, mas de não melhoria, né, mas de readaptação da forma de se viver daquela pessoa, eu ficaria muito contente, muito contente. Não estou querendo dizer que então aumentou a renda, então ele vai sair porque o prédio é ruim. Pelo contrário, a gente deseja que as pessoas que moram aqui morem pelo resto da vida e a gente faz o prédio dessa forma para que ele, de forma do desenho, a arquitetura e a concepção predial dele, a pessoa possa morar aqui por tantos anos. É um solteiro, casou, tem 3 filhos, não vai morar aqui. Vai ter que morar em outro lugar. Então isso é um pouquinho a minha opinião sobre a desvirtuar o propósito da habitação econômica. E a gente, às vezes é um pouco criticado pelo mercado como um todo, mas a gente trabalha muito, tanto no nosso sindicato quanto na prefeitura, para que essas ferramentas de garantir o futuro dessa unidade não ser desvirtuado, sejam inclusive revistas, para que não haja essa possibilidade de uma especulação, etc. Hoje a gente não consegue fazer além do que a gente já está fazendo, a gente acha que faz o máximo que é possível já. Eu só queria adicionar um pouco o controle na alienação do imóvel para a pessoa, se não, assim, é um bem próprio dele, até por uma questão de Constituição, ele tem o direito de fazer o que bem entender com aquele ativo, né? Então, seria até não constitucional você querer restringir o cara que comprou um ativo de usufruir da forma como ele entender. Mas eu acho que há 2 ou 3 semanas atrás, numa revista inglesa chamada The Economist, ele saiu uma reportagem, a reportagem principal era questionando essa política, se o Estado deveria financiar compras de imóveis, se é função gastar tanto dinheiro subsidiando imóveis ao invés de gastar com locação. E daí é uma discussão, e se não foi falho das últimas décadas de ter incentivado a compra versus ter uma locação travada num custo. Porque daí eu faço um prédio nessa região, ele é de locação sustentável, social, aquele custo está garantido porque ele está restrito por regras e é um subsídio do governo que fala, aqui vai custar R$1.000 para os próximos 30 anos corrigidos à inflação. E não vai ter ganho real, e com isso eu praticamente garanto que aquele espaço vai ser um espaço reservado, acessível, independente de como a cidade mudar em volta. Então, acho que, na minha opinião, não é um ou outro, acho que tem que ter as duas frentes. Talvez o Estado deveria gastar menos em compra e passar a focar mais em locação social, que eu acho que, de certa maneira, isso traz um pouco de conforto ou limita um pouco a especulação imobiliária, porque, sei lá, nesse caso específico é difícil você controlar, né? Uma pessoa que comprou e no modelo capitalista é uma propriedade dela e ela tem direito em cima daquela propriedade, ela pode fazer o que bem entender. Então, eu acho que o caminho mais é ir discutir, aprofundar, e eu acho que vai sair já uma versão nova do Minha Casa Minha Vida esse ano, que já vai contemplar a locação social. Então, eu acho que esse talvez é o caminho mais para a gente garantir dentro de um mix, né? Eu acho que não é nenhum nem outro, é de você ter a parte de construção, mas também ter um mecanismo público que trave um pouco, às vezes, a especulação imobiliária numa região. Bom, então eu queria convidar vocês a passarem as considerações finais, qualquer comentário que quiserem, e cada um de vocês também passar para os ouvintes, né, onde podem encontrar
vocês, ou a plataforma de vocês, ou as empresas de vocês? Então, primeiro, obrigado pelo tempo aí, 1 hora escutando sobre o que a gente está querendo fazer, as ideias, a execução. Eu acho que se você ficou interessado, o nosso site é www.yuka.live. O .com.br a gente não conseguiu, nenhum .com, então ficou live. Lá tem os apartamentos que a gente tem um pouco do que a gente acredita. A gente está numa fase de expansão, a gente está provavelmente fazendo mais captações para realmente conseguir ter a escala de trazer um certo ponto um impacto na cidade e realmente ser um agente de mudança da forma das pessoas morarem aqui. Se quiserem também, podem mandar mensagem, LinkedIn, alguma coisa, estou sempre à disposição. Eu quero escutar potenciais moradores, eu quero escutar pessoas que estão incomodadas com a nossa presença, que têm questionamento dos modelos, e isso tudo enriquece para a gente refinar e conseguir adequar cada vez mais às necessidades das pessoas e, consequentemente, da cidade. Bom, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, receber vocês aqui na nossa casa também, para procurar a gente de todas as formas, site, e-mail, LinkedIn. Como o Rafael disse, a gente também é super aberto, como eu falei também no começo aqui do bate-papo, para ouvir todo mundo. A gente adora também ouvir as reclamações das pessoas do bairro, a gente aprende junto e constrói junto. Fica o convite para conhecer esse projeto aqui, que para a gente é um momento especial, porque a gente tem um arquiteto, talvez um dos grandes arquitetos brasileiros, fazendo um projeto pela primeira vez de habitação social, que é o Isaiah Weinfeld, reconhecido por projetos no mundo inteiro, e que topou, e tem a ver um pouco com o que a gente falou aqui, topou em alinhar o trabalho dele com esse desejo de democratizar o acesso a um bom design e arquitetura. Talvez com a figura dele a gente chega quase que numa prova concreta, né? De que é possível, e de que se a gente tem parceria e pessoas pensando com o mesmo propósito de uma cidade mais bacana, bonita, é possível. Então, quem tiver interesse de conhecer o projeto em si, fica aqui a casa aberta, aqui na Marquês de Tu, 333, na Amaral Gurgel, ou qualquer outro projeto, e visitar a obra pronta para mostrar como que a gente entende um prédio bem feito com arquitetura e funcionando bem dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Isso aí. Obrigado por aceitar o convite para bater o papo e espero manter o contato com vocês. Espero que tenham gostado. Esse foi nosso 21º episódio, onde conversamos com André Citron e Rafael Steinbrück. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso novo site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.